Para dar início à grande fofoca do mundo, vamos começar bem pelo começo. Vamos falar sobre fontes históricas. Qual é a sua importância dentro da história? O que elas significam para a sociedade? Então, hoje, de maneira resumida, vamos identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico. Além disso, vamos analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registros em sociedades e épocas distintas. E o que são as fontes históricas? Bom, quando a gente fala em fonte histórica, parece ser uma coisa muito complicada, uma coisa muito surreal, mas na realidade são livros, fotografias, cartas, documentos, objetos, tudo que tenha marcado uma época. Nós, historiadores, utilizamos essas fontes para reconstruir e entender a história das sociedades e como nós chegamos até aqui. As fontes são divididas em primárias e secundárias. Como primárias, temos cartas, diários, fotografias e objetos da época. E as fontes secundárias são livros, artigos. Pasme, hoje um telefone fixo já é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas são como provas que nos ajudam a entender como as pessoas viviam no passado. Sendo assim, elas têm como papel reconstruir o passado. Podemos acessar diferentes aspectos do passado, como a política, a economia, cultura e comportamentos sociais. Nos ajudam a contar tanto a história dos grupos vencedores, como também dos grupos marginalizados. As fontes escritas são textos literários, relatórios oficiais, contratos e leis, que nos oferecem um olhar direto sobre as normas e ideologias de uma sociedade. Já as fontes não escritas são objetos arqueológicos, artefatos e até arquitetura. Esses elementos falam sobre a cultura de um povo. É importante questionar a autenticidade do contexto e a intenção das fontes. Por exemplo, um relato de uma guerra pode ser influenciado pela visão do vencedor e o papel do historiador é interpretar essas nuances. As mídias digitais também são consideradas fontes históricas, mas é importante a gente analisar a veracidade da informação, porque uma coisa é a minha versão sobre um fato, outra coisa é se é verdade ou não. Agora vamos ver algumas fontes históricas através do tempo. Vamos começar na antiguidade. Fontes como inscrições em pedras, papiros e registros orais eram comuns. A escritura cuneiforme da Mesopotâmia, por exemplo, ajudou a entender a organização econômica e política daquela sociedade. Já na Idade Média, as fontes muitas vezes estavam limitadas a documentos escritos pela Igreja ou pela nobreza. O Códice de Justina é um exemplo de fonte legal que ajudou a formar a base do direito medieval. Bom, já no mundo moderno, a imprensa, as fotografias e, mais recentemente, os arquivos digitais transformaram a forma como a história é registrada e estudada. Cartas de guerra, por exemplo, nos revelam não apenas a estratégia, mas também as emoções e dilemas dos soldados. Os registros pessoais podem nos dar uma visão mais interessante das épocas. Em diferentes sociedades, as formas de registros variam. Enquanto sociedades ocidentais enfatizavam o registro escrito, em muitas culturas indígenas, por exemplo, o conhecimento era preservado por meio de tradições orais, mitos e danças, que têm tanto valor histórico quanto os documentos escritos. Agora aqui eu tenho um exemplo. Uma carta pessoal de um soldado da Segunda Guerra Mundial nos permite ver não só a estratégia de guerra, mas também a humanidade e os sentimentos dos envolvidos. Enquanto isso, uma fotografia da mesma guerra mostra a devastação, mas nos traz uma compreensão diferente e visual. As fontes históricas são fundamentais para entendermos o passado. Elas nos ajudam a formar uma visão mais rica e completa da história, considerando as diferentes perspectivas de grupos e indivíduos de diversas épocas e sociedades. Ao analisar as fontes históricas, é essencial questionar quem produziu esse documento, qual era a sua intenção, como esse tipo de registro reflete a sociedade da época. E agora, como toda boa aula, uma atividade para reflexão. Faça um relatório sobre as fontes que vocês já usaram em suas pesquisas pessoais e o que essas fontes dizem sobre a época em que elas foram produzidas.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima grande fofoca do mundo.